No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta quinta-feira, 31 de julho de 2025. É um prazer ter você por aqui. Obrigado por acompanhar sempre o nosso programa Minuto da Unicidade. A unicidade de Deus sempre aqui com você, tá certo? Você que acompanha também pelas rádios, né? Estamos na rádio, nossa rádio FM, estamos também na Rádio Betel, 2 emissoras, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro. Um abraço a toda essa audiência abençoada que nos acompanha. Qual é a proposta e a finalidade do Minuto da Unicidade? É seguir uma recomendação bíblica de conhecer a Deus, né? Nós precisamos crescer neste conhecimento do Senhor. Aliás, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, diz a palavra de Deus, diz o apóstolo Pedro, né? E é claro que outro apóstolo também fala sobre o tema, né? Inclusive ele faz uma advertência à igreja de Coríntios, ele combate ao ego, né? Ao orgulho, não um orgulho mundano, né? É uma expressão que eu usei anteontem, no editorial do programa Nossa Voz, né? É aquele orgulho espiritual por ser muito fervoroso, né? Às vezes nos orgulhamos é isso mesmo, eu já presenciei, né? Pessoas se orgulharem de pertencerem a uma boa igreja ou até mesmo por ter a aparência de ser mais santo do que o outro. É verdade seja dita, vamos falar aqui a verdade, né? Porque, eu subo o monte, vou ao monte mais vezes que você, né? Eu estou sempre nos montes, eu estou sempre nas consagrações, em jejum. Não que nós não devemos priorizar isso, não é disso que eu estou falando. Mas chega a um determinado momento que algumas pessoas se sentem, mesmo que inconscientemente, num grau de espiritualidade muito mais elevado do que os outros. E isso é, de certa forma, um ego, porque eu sigo os rituais. Alguém já me disse, inclusive, na minha caminhada, que se eu não participasse ou não praticasse certos rituais, eu não seria salvo. A que ponto chega-se isso? Inclusive as questões teológicas giram muitas vezes em torno disso. Se eu não guardar tal procedimento, se eu não guardar tal medida, né? Se a gente não fizer isso, não fizer aquilo, como se a nossa salvação ela pudesse ser alcançada através de determinadas obras, de guardar determinados rituais. Os rituais, né, que nós falamos aí, leia-se os rituais litúrgicos, por exemplo, abre aspas aqui, para a doutrina de determinadas instituições. Imagina a pessoa que, por exemplo, nos seus cultos não pratica determinados mandamentos institucionais, ignorando por completo que a salvação é um presente, um dom gratuito. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas eu não vou entrar nesse debate aqui, porque a Bíblia ela é bem clara. O apóstolo Paulo ele diz: aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. 2 Coríntios 10, verso 17. Mas ele está citando uma palavra que era muito conhecida no meio de Israel, que é a palavra do profeta Jeremias, que diz: assim diz Yahvé, ou Jeová, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Jeremias 9, 23. 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor, ou diz Jeová, Yahvé, o tetragrama, o que você entender aí do nome do soberano no Antigo Testamento. Ele faz um convite para a nação de Israel, que, verdade seja dita, nos tempos também do profeta Jeremias havia essa mesma vaidade que havia em Coríntios. Vaidade por guardar os preceitos, né? Por seguir os mandamentos da Torá, por fazer ali o sábado, os cultos nas sinagogas, não é verdade?
por ir ao templo, por ser a única nação no planeta, ter um templo dedicado para a morada do Eterno. Veja quanto que dá o ego. Imagina a única nação, um único templo, uma única casa feita aonde o próprio Deus habitasse. Nenhum lugar do mundo tinha mais um templo com essa finalidade. Então isso enche muito o ego santo, se é que essas palavras se combinam. E Deus, através do profeta, que não foi uma pessoa benquista, verdade seja dita em Israel, vou dizer assim, vou usar essas palavras, Jesus mesmo fala sobre isso. Eles mataram os profetas. Mataram. Todos eles. Os que Deus enviou, né? O próprio Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que a ti são enviados. Mata mesmo. A parábola dos lavradores maus é o verdadeiro retrato disso. E esse homem que eles mataram é usado pelo Eterno para dizer: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o teólogo com a sua teologia, o forte, né? O poderoso com a sua força, nem o rico com as suas riquezas, ou seja, não é o sábio, não é o político, não é o rei, não é o rico, mas o que se gloriar, a única glória que nós devemos assim nos envaidecer, bater no peito, se orgulhar, estufar o peito, nisto em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, em saber que eu sou o Jeová. O convite do Eterno, pelos lábios desse profeta que foi morto pelos teólogos da sua época. Estou falando com verdade. Os principais teólogos da época dele, contemporâneos dele, que combateu, que falou contra os teólogos da sua época. Hoje as pessoas falam, aqui está uma palavra muito boa. As pessoas falam, não, ninguém vai conhecer, Deus é um mistério, Deus não pode, é uma palavra que vai de encontro. Quem se gloriar, glorie-se nisto. Mas como vamos conhecer um mistério? Digo eu sempre nas minhas palestras, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o tema. Como que vamos conhecer um Deus que é mistério, misterioso, insondável, né? Muitas vezes os teólogos, e aí é uma crítica que eu faço, eles põem Deus num patamar quase que inatingível. Não dá, o insondável, né? E coloca ele lá num nível que você nunca pode conhecer, mas como que ele faz um convite para que nós venhamos a conhecê-lo? Ao mesmo tempo ele é misterioso, é impossível, inatingível. Você vê que outro profeta foi enviado para falar a mesma coisa. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Oséias 6, né? 6:4, 4:6. Eu quero conhecimento de Deus mais do que os holocaustos, fala o profeta Oséias. Veja que eles estão na mesma sintonia. Você acha que essa palavra não está atual? Você acha que não devemos conhecer a Deus ou buscar o conhecimento? Porque as pessoas falam para nós, não, olha, vai pregar para o mundo. Quando a gente vai falar da importância do nome do soberano, que as pessoas precisam conhecer o Eterno, as pessoas falam, não, prega para quem está lá fora. Prega para quem não conhece a Deus. Você está pregando, como é que é a expressão que eles usam? Pescando no aquário dos outros. Mas todos esses profetas não foram enviados. Jeremias não foi enviado para pregar no Egito. Deus mandou Jeremias pregar para os babilônicos. Isaías não foi enviado para pregar. Para onde esses homens pregavam? Para onde que Jesus falou para os discípulos, olha, começa a pregar por Jerusalém, não é? Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, começava por onde a pregação? Pela casa, para dentro de casa. Essa desculpa, vai pregar para quem não conhece. Se a casa, se os que estão dentro da casa não têm o conhecimento da verdade. Eu comecei falando de Paulo, eu termino falando dele também aqui,
E eu vou ler um texto para você, para a gente terminar o Minuto da Unicidade de hoje, da importância de conhecer a Deus. O que diz Paulo lá para Coríntios na sua primeira carta? Capítulo 15, verso 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Ou seja, alguns de vocês não têm o conhecimento de Deus. É isso, aquela igreja que foi evangelizada, né? Fundada, vamos dizer assim, segundo a teologia, alguns teólogos, pelo próprio Paulo, dizia que alguns daqueles irmãos da igreja ainda não tinham o conhecimento de Deus, ainda não conheciam a Deus. Uma igreja da Bíblia tinha esse problema. Você acha que hoje está diferente? A gente deve se preocupar só com o mundo? Só com as pessoas que estão lá fora? Ou começar por dentro? Rever os nossos conceitos e procurar crescer, não ficar estacionados no nosso conhecimento. Então a proposta do Minuto da Unicidade é fazer isso. Mostrar pelas Escrituras que Jesus é o único Deus verdadeiro. O conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, como é o único Deus verdadeiro. Não apenas olhar para um lado, só enxergá-lo como filho. Porque ele é o Pai da eternidade, o Filho que se nos deu, e o Espírito que veio habitar dentro de cada um dos corações daqueles que creem. Eu vou ficando por aqui, um abraço para você, uma boa quinta-feira, você que acompanha na internet, para você que está na rádio, reflita, pensa sobre o assunto. Eu preciso crescer no conhecimento, me gloriar nisto, em conhecer a Deus. É mais importante do que se gloriar por ser um doutor em divindade, um teólogo, ter um curso com milhares de alunos, né? Ter uma boa instituição e muitas outras coisas sem o conhecimento da verdade. Forte abraço, a gente se fala amanhã, se Deus permitir, com mais um Minuto da Unicidade. Até lá! Minuto da Unicidade.